trouxemos informações para você agora há pouco sobre a divulgação do PIB pelo IBGE, informações assim bem rápidas para que a gente não perdesse exatamente o momento em que a informação havia sido divulgada. Agora a gente vai trazer detalhes aqui no nosso telão. Já temos inclusive reportagem detalhada sobre os números no nosso portal de notícias sbtnews.com.br. Como nós dissemos, o Produto Interno Bruto, que é a economia do Brasil, né? A soma das riquezas produzidas pelo Brasil, o PIB cresceu 2,3% em 2025. Acima das expectativas após a divulgação dos dados. O resultado aponta que a economia brasileira chegou a 12,7 trilhões de reais em riquezas produzidas ao longo do ano passado, com destaque para o desempenho positivo de setores como agropecuária, indústrias extrativas, informação e comunicação e serviços, que juntos esses setores responderam pela maior parte da expansão. No quarto semestre ou trimestre, nos últimos 3 meses do ano, a economia desacelerou com uma expansão de apenas 0,1% em relação ao trimestre anterior, indicando o crescimento anual que, embora consistente, permaneceu moderado. O desempenho demonstra que, mesmo num ambiente com juros elevados, estamos com uma taxa básica de juros em 15% ao ano e incertezas externas, sobretudo agora, como essa guerra no Oriente Médio, embora essa guerra não tenha entrado nessa análise de agora, a economia manteve-se em expansão, apoiada por setores menos sensíveis à política monetária restritiva. Lívia, e mesmo com esse cenário desafiador que você retratou, né? A gente teve tarifaço no mundo todo, imposto pelos Estados Unidos, o setor produtivo mostrou fôlego, sustentando o crescimento da economia, mesmo com juros num patamar elevado. Vamos entender como esses números impactam o seu bolso, a eleição presidencial e também as projeções para esse ano com o Sérgio Valli, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Lúcio, Lívia, prazer falar com vocês. Sérgio, o que se destaca nesse número divulgado hoje do PIB? Mesmo com os juros nesse patamar, a economia mantém um certo fôlego, né? Pois é, Lúcio, dá uma ideia de resiliência da economia brasileira, né? A gente teve um crescimento forte em 2024, o país tinha crescido 3,4%. Ano passado houve uma desaceleração como a gente esperava, a taxa de juros se elevou ao longo do ano, ficou em 15% o segundo semestre inteiro, e a consequência disso a gente viu acontecer especialmente em investimento. Investimento que dá base de crescimento sustentável para qualquer economia, a gente começou a ver uma desaceleração mais forte aparecer, especialmente no segundo semestre do ano passado. O que segurou? Justamente as commodities, a agropecuária e a parte de mineração e petróleo, a parte extrativa, foram as grandes estrelas do crescimento no passado. Praticamente, quase metade do crescimento do PIB em 2025 veio por conta das commodities. Não fossem as commodities, a gente teria um crescimento ainda mais fraco. Então, é um cenário positivo, bom, que a gente continua mantendo o crescimento acima de 2%, mas já começa a aparecer os sinais de desaceleração desde o ano passado, que vai colocar um pouco de atenção agora para 2026 também. Tivemos uma aceleração em 2024 em relação a 2023, dentro do que você está falando, Sérgio, de 3,4%. Agora, 2,3%, que é exatamente o que você está falando. Ontem, o Boletim Focus da semana foi divulgado, trazendo uma estimativa de crescimento do PIB agora para 2026 em 1,82%, uma tendência sobre a qual você está falando agora. Levando-se em consideração o cenário de hoje, estamos em ano eleitoral, tem agora esse desafio do mercado global por causa dessa nova fase da guerra no Oriente Médio, as incertezas fiscais aqui dentro do país, agregadas pelo fato de ser ano eleitoral também. E levando-se em consideração essa estimativa, no que a economia deve se destacar agora em 2026? Mas é um ponto importante, Lívia. A gente está no processo de fato de desaceleração. Esse ano, que foi estrela ano passado, vai ser menos estrela, especialmente a agropecuária. Tende a ter uma safra um pouco menor esse ano, o câmbio está mais baixo, o preço de commodities não está tão favorável, então o agro certamente não vai ser tão brilhante como foi em 2025. O que pode ter algum destaque esse ano? Pode aparecer com alguma
algum crescimento um pouco mais intenso que a gente precisa acompanhar. Talvez o consumo possa aparecer, por quê? O mercado de trabalho ainda está consistente e a gente tem todos os efeitos da política fiscal que o governo tem feito desde o ano passado e as políticas microeconômicas, como a gente chama, de estímulo econômico, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda, são quase 30 bilhões de reais que vão entrar na economia e que a população vai ter disponível para consumo. Então, tem um potencial de crescimento pequeno nesse segmento da economia que pode dar esse cenário da gente poder crescer um pouco abaixo de 2%, acho que 1,8% é o cenário hoje, de fato, que está na cabeça de todo mundo para 2026, mas vai ser um cenário de crescimento, não vão ter grandes estrelas, digamos assim, vai ser um cenário de crescimento relativamente baixo para todo mundo. E um destaque que pode ter em relação a 25 é justamente um potencial de consumo maior por conta dessas medidas que o governo começou a fazer desde o ano passado, que obviamente tem um interesse eleitoral, né? O governo tem se preparado desde o ano passado, esse ano também, para chegar ao período eleitoral. E um sinal de preocupação que apareceu no final do ano passado, no último trimestre, nesse dado que foi divulgado hoje, é o crescimento do gasto público, que voltou a se acelerar, quase 4% de expansão no quarto trimestre, que coloca aí um ponto de preocupação também para esse ano. Sérgio, a gente vê pelo resultado do PIB aí que a taxa de juros elevada fez o serviço, né? Deu uma esfriada na economia. Qual a tua previsão agora para a decisão do Copom, né? Esse PIB ratifica a possibilidade de queda dos juros agora? Ou você acha que o conflito lá no Oriente Médio pode trazer um ponto de interrogação para o Comitê de Política Monetária e dar uma freada ou fazer uma redução menor do que previsto? Pois é, Lúcio, a vida do Banco Central estava mais fácil uma semana atrás, né? Sexta-feira veio o IPCA 15 de fevereiro, que veio ruim, melhor que o ano passado, mas ainda assim dando sinais de alguma preocupação, serviços ainda pressionados, tem uma difusão maior, uma quantidade grande de produtos que estão subindo, então coloca ali um sinal de alerta para o Banco Central. E aí no fim de semana veio a guerra dos Estados Unidos com o Irã, e colocam uma preocupação, obviamente, no preço do petróleo e lá na frente potenciais impactos que a gente pode ter em combustível aqui no Brasil. A própria taxa de câmbio também, mas essa a gente está num cenário relativamente positivo aqui, não deve ter tanta variação, mas o petróleo é uma preocupação. Então, com esse grau de incerteza que aumentou nesse momento e uma economia que está resiliente, coloca um cenário para o Banco Central de dificuldade, né? A ideia de que tem espaço para começar a cortar a taxa de juros agora, mas muito difícil imaginar como parte do mercado estava trabalhando como possibilidade um corte mais agressivo. 0,75 ponto percentual, por exemplo, eu acho que fica bastante descartado nesse momento. Tem espaço para queda de meio, mas não me surpreenderia se o Banco Central fosse ainda mais conservador e a queda fosse ainda menor em 0,25. Tem espaço para isso acontecer, dadas as incertezas que aumentaram nas últimas semanas. Sérgio, a gente mostrou mais cedo algumas das repercussões dessa guerra no Oriente Médio aqui dentro do Brasil. E dentre essas várias repercussões, mostramos uma fala do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, transparecendo otimismo em relação à economia brasileira, apesar desse conflito no Oriente Médio. Ele disse que o governo não espera impactos tão significativos na economia. Disse que haverá, muito possivelmente, um impacto no câmbio, como a gente já está percebendo logo nos dias subsequentes a essa nova escalada do conflito, mas que isso não vai afetar tanto a inflação aqui dentro do Brasil. Sobre o impacto do petróleo, que já está tendo um aumento de preços no mercado internacional por causa da preocupação com uma restrição possível de demanda, ele disse que o Brasil pode sair ganhando em relação a isso também, com uma lucratividade maior para a própria Petrobras. Queria que você analisasse um pouquinho dessas expectativas do governo em relação à economia aqui dentro com o conflito lá fora. Pois é, Lívia, eu concordo em parte com o que o governo está colocando, que de fato tem um cenário brasileiro que está resiliente, continua entrando recursos por conta do próprio enfraquecimento americano, então o câmbio não me parece ser um problema, não vai ter uma explosão cambial agora por conta da guerra no Irã. Agora, o cenário de preocupação, de fato, é com o preço do petróleo, né? Enquanto você tiver esse cenário de estresse no Estreito de Hormuz, estiver fechado, você tiver um colapso
né, uma queda na produção e na exportação, como a gente vê agora acontecer no mundo, você tem um cenário eventual de que esse preço do petróleo ficando muito tempo pressionado, você pode começar a ter repercussões aqui dentro da economia brasileira. E aí tem duas esferas de entendimento que a gente precisa ter. Um é, de fato, a Petrobras ganha. Ela é uma grande exportadora, ela produz para bastante petróleo que se exporta, e por conta disso você tem um efeito positivo na balança comercial, na entrada de recursos por conta disso. Por outro lado, o Brasil é importador de combustível, importador de gasolina, porque a gente não consegue refinar tudo que a gente precisa consumir aqui no Brasil. E esse petróleo que é importado, ele é feito com preço internacional. Então, a Petrobras, apesar de estar ganhando na ponta pela exportação, por conta dessa importação de combustível, pode ter que, eventualmente, pensar nessa alta, nesse repasse de preço para o consumidor. Isso ainda está em aberto, a gente não sabe se vai acontecer, porque depende do tempo que esse preço de petróleo vai ficar elevado. Quanto mais tempo ele fica elevado, mais chance, mais risco a Petrobras tem de fazer algum repasse mínimo para a população. Eu acho que vai acabar se acertando, a gente não vai ter esse preço de petróleo alto durante muito tempo, as condições de oferta e demanda no final são mais baixistas para preço de petróleo no mundo, né? Então, passada essa tensão maior no Irã, no Oriente Médio, a tendência é a gente normalizar essa situação, a Petrobras eventualmente não precisar repassar, mas depende tudo da situação de guerra, que a gente sabe que é sempre imprevisível. Então, Sérgio, muito obrigado pela tua análise aqui com a gente nessa manhã de terça-feira. A gente falou com o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Muito obrigado, um bom dia para você. Obrigado, Lúcio, Lívia, prazer falar com vocês.